Olá, ainda falando sobre o outono, um tema maravilhoso que eu comecei no áudio de ontem. O quanto a gente tem que estar preparado para esses momentos de outono, de transição na nossa vida. E sabendo que aquele que se permite ser podado, né, é para que a gente possa dar muito mais depois. Quando você tem um jardineiro, é isso que ele faz, né, na sua casa. Ele vem, ele poda todas as plantas, as flores, mas para que elas fiquem cada vez mais bonitas, que elas fiquem cada vez mais fortes, né? E ali na Bíblia, em João, o que fala é exatamente isso. Que todo ramo que está em Deus, que não produz fruto, ele corta. Mas todo o ramo que produz fruto, ele poda, para que produza ainda mais fruto. Então, a gente precisa, né, ser pessoas que produzem frutos, que geram, né, algo para outras pessoas, geram algo de bom, e permitir essa poda em alguns momentos, às vezes no outono, para que a gente possa dar ainda mais contribuição, produzir ainda mais, né, e estar mais preparado e mais fortes para crescer. Então, não ter medo desse outono, como eu falei, assim como com a estação de fato, né, eu tenho aprendido a gostar e a aproveitar e a curtir, mas também essa estação de forma espiritual na sua vida, aprender a gostar do outono, desse momento de transição, de poda, porque Deus está te preparando para algo muito maior, algo muito melhor, né? O melhor dele sempre está por vir, né? Outro dia eu trouxe aqui num dos podcasts que o dia da nossa morte é um dia muito melhor do que o dia do nosso nascimento. Aquelas pessoas que vivem olhando para o passado estão indo contra o que a Bíblia nos traz. A gente não tem que achar que, nossa, o passado foi maravilhoso, tudo funcionava, tudo era bom. Não, a gente tem que pensar que a gente está caminhando para o melhor. Né? O dia da nossa morte será melhor do que o dia do nosso nascimento, porque a gente está em evolução, porque a gente está conhecendo outras pessoas, porque a gente está crescendo, porque a gente está se encontrando. Essa mudança, esse crescimento, nós temos que olhar, valorizar e gostar desse processo, né? Essa conexão. E nos ver como essa passagem traz, né? Que eu falei aqui de João 15:5. Que todo ramo que não estiver produzindo fruto vai ser cortado. Mas se você está produzindo fruto, você vai ser podado. E a poda é para que você produza ainda mais frutos. É como, literalmente, o jardineiro faz no nosso quintal. Né? Tem plantas que já foram morrendo, não estão fazendo nada, às vezes ele precisa tirar. Aquelas que estão boas, ele vai podar. E é impressionante como elas, com um pouco de chuva e sol, elas crescem ainda mais. Crescem sem medidas, né? Sem limites. E é maravilhoso. E é isso que nós temos que desejar no fundo do nosso coração. Essa poda, a gente entender ela, né? Deus está tirando coisas que não fazem mais sentido. Deus está colocando de lado sentimentos, comportamentos, hábitos, atitudes, pessoas, ambientes, tudo aquilo que a gente fala aqui todos os dias. No fundo, é uma poda muito cirúrgica para você se tornar a pessoa que vai alcançar aquilo que você deseja. A mesma pessoa não consegue ter resultados diferentes. Eu sempre falo isso para todo mundo que entra na mentoria. Hoje você tem os resultados que você, nessa sua versão atual, alcançou. Agora a gente tem que trabalhar numa nova versão sua. Mais forte, mais disciplinada, com mais foco, com menos procrastinação. Toda essa versão nova é que vai trazer os novos frutos que você tanto estava sonhando e desejando. E às vezes a gente literalmente acha que eles vão cair do céu. Eu falo porque eu já senti isso. Eu sentia que não tinha nada a ver comigo os meus resultados. Olha que loucura. E hoje eu sou a pessoa que defende que através de você consegue alcançar qualquer sonho. Porque eu vivenciei isso. No digital foi muito claro para mim determinar metas, eu e Marcelo, e a gente alcançá-las, sendo que assim, era impossível de onde a gente partiu. Mas foi possível pelo simples fato da gente
determinar, da gente aceitar, da gente acreditar, mesmo sendo impossível. Então não houve limites e eu não esperei cair do céu. Eu só tive os comportamentos, os hábitos e as atitudes necessárias de uma pessoa que conquistava o que a gente conquistou. E é isso que eu trabalho muito com vocês e é isso que eu falo que vale muito a pena. Quais são as atitudes hoje que você pode ter para alcançar o seu objetivo? Qual é esse a mais que você pode fazer todos os dias, que daqui a pouco, quando você olhar lá na frente, as pessoas vão falar, nossa, foi sorte, né? Mas você vai falar, não, eu acordava todo dia de manhã e gravava um podcast. Eu publicava, já faz mais de um ano, uma mensagem todos os dias de manhã. E hoje isso me gerou tais frutos. Mas é porque eu me permiti ser podada, eu me permiti trocar prioridades, eu me permiti abrir mão um pouco do meu tempo para compartilhar com as pessoas algo que eu tinha dentro de mim, entende? Esse é o processo da poda, esse é o processo do outono. Eu estou apaixonada por essa situação, eu vou falar disso muito aqui esse mês e no mês que vem. Estou apaixonada pelo outono, eu estou me identificando muito com essa estação por conta desse processo de transição, por conta desse período de poda, por conta desse período de olhar para dentro, para depois você sair, né? Eu acho que no outono a gente fica muito mais interno, mas isso é muito bom, porque quando a gente se fortalece, tudo que a gente precisa é fortalecer nossos pensamentos, mudar nossos hábitos para que o nosso resultado mude. Então foque em você, foca nesse seu processo de outono, nesse seu tempo de ser podada. Eu tenho certeza que você vai sair do outono, assim como nós, fortalecidos, cheio de resultados, cheio de história para contar. E você talvez até fale para mim depois, olha, aquele áudio que eu ouvi sobre o outono mudou a minha história. E é isso que eu mais desejo, que essas palavras não sejam palavras ao vento, mas que você coloque em prática e elas possam frutificar na sua vida. Eu desejo que através dela você possa fazer um excelente dia.